A saúde mental ganha uma nova dimensão em tempos de pandemia. A Junta de Freguesia de Salvador, Vila Fonche e Parada, em Arcos Valdevez, assumiu um papel de apoio e assinou um protocolo com o Instituto Clínico do Minho, onde se compromete a suportar os custos da primeira consulta, que serve de rastreio para um possível diagnóstico e necessidade de acompanhamento médico. Esta parceria entre as duas entidades não é nova, mas o âmbito desta união abre agora as portas a quem precisa de ajuda na área do acompanhamento da saúde mental. O trabalho tem vindo a aumentar, tem vindo a crescer e estas parcerias são sempre interessantes. Espero que esta seja mais uma para dar os seus frutos e penso que foi na altura certa, neste ambiente de pandemia que tanto nos aflige e tanto nos preocupa a todos, também estarmos vocacionados, porque há outras coisas que também nos devem preocupar, nomeadamente não só aos nossos filhos, como também àqueles mais jovens e, por que não, também aos adultos que possam estar interessados neste tipo de iniciativa que o Instituto Clínico vai levar a efeito. É uma consulta que se faz uma aferição daquilo que vai ser as necessidades que a pessoa possa vir a ter. A partir daí é depois o Instituto Clínico com a pessoa que vai poder levar a bom porto tudo aquilo que é não só a iniciativa que existe, de apoios até mesmo estatais, mas também todo o outro orçamento que possa existir mediante aquilo que são as condições que cada um possa necessitar. Não tem qualquer custo para a pessoa. Essa consulta é feita logo diretamente, até porque é o local de trabalho deles, no Instituto Clínico. As pessoas vão lá, dirigem-se lá. A Junta de Freguesia irá ter os encargos necessários para que essa consulta não seja suportada com qualquer custo para as pessoas que queiram usufruir dela. A ajuda está vocacionada para a infância e juventude, uma área de atuação que tem vindo a crescer nestes últimos tempos, fruto também do despertar da população para a importância da saúde mental e cognitiva. Já estamos há muitos anos no mercado, nomeadamente aqui em Arcos Valdevez, e procuramos junto dos parceiros locais para que eles também possam ser interlocutores e atores, levando informação e sensibilizando a população, nomeadamente até na época que todos vivemos de pandemia, em que os efeitos vão ser manifestamente nefastos, sensibilizando as pessoas que estejam alertas com alguns sinais que nós vamos transmitindo para que possam, de alguma forma, se enquadrarem e estarem alertas para possíveis casos clínicos que sejam necessários acompanhar e muitas vezes até ter uma segunda opinião de um profissional de saúde, em que, desta forma, todos os cidadãos podem recorrer à Junta de Freguesia, sendo a Junta de Freguesia participando da primeira consulta, tendo aqui uma opinião que possa orientar as pessoas para estarem mais descansadas ou, se assim necessário, e procurarem ajuda. O foco é nas áreas da psicologia clínica, terapia ocupacional e terapia da fala. Acha que a população está um bocadinho mais desperta para a saúde mental ou para detectar alguns sinais que possam ser preocupantes? Sim, eu acho que nós sentimos isso nos apoios que prestamos, nomeadamente na procura, até nem propriamente na intervenção e na sensibilização das pessoas, nomeadamente também de todos os interlocutores da comunidade, nomeadamente da comunidade escolar. As pessoas estão mais ativos, estão mais receptivos e procuram e até fazem chegar mais casos para acompanhamento. Sim, isso resulta, obviamente, de uma evolução ao longo do tempo que nós conseguimos sinalizar, sim. Na terapia da fala, dado as idades compreendidas de acompanhamento na terapia da fala, nos mais pequeninos, poderemos estar a falar em sinais de alerta como o atraso nas primeiras palavras, nas primeiras frases, dificuldades em compreender o que os pais estão a dizer ou o que os educadores estão a dizer. Depois, quando já crescem e já vão ali para um primeiro ano, dificuldades nas aprendizagens a nível da leitura e da escrita, que advêm normalmente das dificuldades linguísticas e articulatórias já evidenciadas no passado, e até mesmo se nós formos fazer perguntas aos pais a nível da anamnese, vemos ali que se calhar já havia sinais de alerta que foram passando ali camuflados, mas depois na parte da escola os professores nisso encaminham muito. Na parte da psicologia,
a pandemia que vivemos também não está a condicionar todo o contexto, quer familiar, quer escolar, quer das próprias crianças, em que eles são limitados a nível social, não há muita socialização, ou há, mas já sabemos que o toque não é recomendado, o que provoca muita irritabilidade nas crianças e até mesmo sinais depressivos. Se depois também formos a falar a nível das aprendizagens, a escola ficou em teleescola desde março até junho, o que condicionou as crianças já tinham dificuldades cognitivas e de aprendizagem. Apesar da escola ter feito um belíssimo trabalho, claro que há coisas que não davam para ser tão trabalhadas. E pronto, muito por aí. Na parte da terapia ocupacional, estamos a falar muito na parte das rotinas, de abotoar os botões, na parte da pega no lápis. Se formos a ver também experiências sensoriais, que eles estão mais limitados, por exemplo, quando os parques foram fechados, e para as crianças, tanto na parte da psicologia, a parte da socialização, como na parte da terapia ocupacional, entra aqui muito essa parte das experiências sensoriais que afetam muito o desenvolvimento das crianças. Esta primeira consulta é suficiente para fazer um diagnóstico de encaminhamento? A nível de diagnóstico, nós conseguimos identificar as dificuldades das crianças. Há muitas delas que conseguimos formular um diagnóstico, por exemplo, estou a falar a nível da fala, é possível. Claro que depois é feita uma avaliação pormenorizada. Ao longo precisamos sempre de mais consultas e de mais acompanhamento para conseguirmos chegar a certos diagnósticos clínicos. Já estou a falar, por exemplo, em dislexias. Aí é necessário, porque são muitas áreas de avaliação, e mesmo em equipa nós temos que chegar. Tem que ser a terapia da fala a avaliar, a psicologia a avaliar e muitas vezes a terapia ocupacional, para chegarmos aqui a diagnósticos como desortografia. Ou seja, temos mesmo que a primeira consulta serve, sim, para identificar que existe necessidade do apoio, mas depois precisamos de mais tempo, até porque depois é muito importante o contexto escolar. Ou seja, nós precisamos de falar com os professores para conseguirmos ter a certeza, efetivamente, dos diagnósticos terapêuticos a dar, e para não falar na parte clínica, que muitas vezes temos que pedir exames auditivos, exames oftalmológicos, para conseguirmos fazer um diagnóstico diferencial correto. Eu acho que ao longo dos anos os números de casos já começaram a ser mais sinalizados, também porque as pessoas começaram a ter mais consciência daquilo que as nossas áreas conseguiam ajudar no desenvolvimento infantil. Claro que a pandemia vem-nos aqui demonstrar que, por exemplo, a nível de psicologia, efetivamente há um número de casos muito maior. A nível de terapia da fala também, porque os miúdos foram limitados a estar em casa, eles não tinham contacto com os pares, que é uma coisa tão importante aos 3 anos, eles estarem a falar uns com os outros. Claro que o contexto familiar é muito importante, mas eles também precisam destas experiências sociais para conseguirem desenvolver todas as competências inerentes. A oferta é válida para todos os municípios da freguesia, mas a porta não está fechada a ninguém. Nesta primeira fase, eu gostaria de dizer que estamos a trabalhar para aqueles que nos são os próximos, os nossos fregueses, mas de certeza absoluta que, se aparecer uma outra pessoa que não tenha aqui a sua residência, que também não vai ser impedida de que possa vir a ter esse proveito. Os interessados devem contactar a Junta de Freguesia de Salvador, Vilafonche e Parada, que suporta o valor e encaminha para a primeira consulta, que pode ser presencial ou sinais dos novos tempos de forma digital. O Instituto Clínico faz o diagnóstico e acompanhamento para famílias com poucos recursos ou em situação de vulnerabilidade financeira. Os custos da terapia podem ser suportados integralmente pelo Estado, ao abrigo das ajudas para a saúde mental. O Instituto Clínico trata de todo o processo.